Olá amigos, domingão, dia 20 de junho, vamos aqui a mais um Radar da Semana para os pregões do dia 21 ao dia 25 de junho. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalto Vieira Investe. Aqui na parte de baixo desse vídeo você tem um botão inscreva-se, clica nele, deixa o sino das notificações devidamente ativado para aproveitar todo o conteúdo novo que vai vir aí no canal, todos os dias muitas análises. E também o conteúdo existente, principalmente a parte de aprendizado que você pode explorar bastante. Nesse radar da semana eu vou falar aqui do Ibovespa, depois de Ibovespa eu vou tratar aqui de Ibov, na sequência vou falar aqui sobre dólar futuro, PTR4, Vale 3, B3, SA3, MGLU3, BID11, GNDI3, IP3, Qual3, VVR3, BRDT3, Azul 4, BRFS3, LAME4, MB3, NTCO3, BTOW3 e VEG3. Ou seja, no total aqui, em termos de número de ativos, 19 ativos serão abordados aqui, sendo desses 19, 16 ações. Na verdade, 17 ações. Vamos então aqui começar. Antes de falar do Ibovespa, eu vou rodar aqui a vinheta. Você já aproveita para deixar aquele like, aquele joinha aqui nessa análise. Agradeço demais sua valiosa audiência. Vamos lá, começando pelo Ibovespa, terminou a semana em queda de 0,8%, perdendo a mínima da semana anterior. Isso é um sinal que muda a direção de um movimento de subida para se ter ou um movimento de baixa ou um movimento lateral. O que o Ibovespa precisa fazer para abortar essa sinalização negativa e gerar algo para cima, ou seja, de dar continuidade ao seu movimento de subida, estender por exemplo, mais 2 semanas, além desta próxima, teria que nesta próxima semana superar os 131.190 pontos, que é a máxima histórica. Isso não acontecendo, fazendo o contrário, perdendo a mínima dessa última semana, que é 127.576, reforça, aumentará a chance de buscar uma região de suporte. O primeiro nível que a gente observa que é o topo anterior, que foi rompido, tende a funcionar como patamar de suporte, 125.323 a 125.076. Outros pontos, pegando aqui o Fibonacci em cima do último movimento de subida, 125.835 e depois 124.225. Então essa é uma faixa importante de preço porque ela coincide também, passa ali pela região de topo anterior. Então, caso aconteça isso aqui no Ibovespa, tende a ser algo positivo para operações inclusive de position trade, de ficar mais tempo posicionado em um determinado ativo, uma sinalização de fundo ascendente a favor da tendência de curto a médio prazo e também de médio para longo prazo, que é a tendência atual de alta. No gráfico diário, a gente está dentro de uma leve tendência de baixo, o Ibov permaneceu abaixo da média, por isso que eu estou comentando, perdeu isso aqui, aumenta a chance de ter algo mais para baixo. Por outro lado, se já abre subindo, gera um fechamento bom aí no primeiro dia da semana, para cima da média, para cima dessa máxima aqui do último pregão, que foi de 128.796, faz um fechamento e na terça supera a máxima desse candle, reforça a chance de poder sair rompendo tudo aqui para cima. Então algo que a gente tem que ficar atento no início aí da semana, nesses números que acabei de mencionar. Falando ali do dólar, deixa eu colocar o gráfico mensal aqui no dólar. No dólar, o dólar foi lá bater num fundo. Dá para perceber que o dólar está dentro de uma lateralização, de um padrão aí chamado de retângulo, batendo ali, fazendo alguns topos no mesmo nível de preço e alguns fundos também no mesmo nível de preço. Aqui pode ser justamente o ponto de um novo fundo. Dólar bateu aqui nesse ponto e já deixou ali, já houve uma recuperação boa em cima dessa região do 5,011. A mínima desse mês, 4.988,5, ou seja, veio para baixo dos 5.000 pontos, ou dos R$5, e gerou uma sinalização positiva no pregão de sexta-feira, que conseguiu gerar, vou botar até o gráfico diário aqui, ó, pregão de sexta-feira, que ganhou força aqui para cima, gerando inclusive um engolfo de alta no gráfico diário. Mas olhando para o semanal, deixou essa sinalização positiva da sexta-feira, deixou aqui um candle de reversão chamado de martelo, que aumenta a chance de encerrar um movimento de baixa e iniciar um movimento de alta, ou de recuperação. A tendência ainda é de baixa. A tendência de baixa. Então esse movimento de recuperação a gente falaria que é uma correção da tendência de baixa. Aconteceu o padrão de reversão dos candles em cima de um nível de suporte.
Superação então da máxima da última semana, que está em 5.121,5, reforça a chance de ter um movimento de subida. Assim como o Ibov, se perder a mínima da semana passada, reforça a chance de continuar o movimento de baixa. Até onde pode ir esse movimento de subida para o dólar? Ou seja, não dá para saber que nível pode ir, bater nisso exatamente, ou seja, qual o valor certinho que vai bater e começar a cair, não tem como ter certeza disso. Mas tem alguns níveis para a gente ficar de olho. Superou essa máxima, primeiro desafio, retração de 38,2%, colocando Fibonacci aqui nesse nível, nesse movimento. Primeira retração, que é um nível de resistência, 5.134, depois 5.180 e 5.226. Essa faixa seria a faixa mais relevante, mas principalmente aqui, porque coincide com a região de antigo fundo e tende a funcionar como uma resistência mais relevante lá na faixa 5.226. Então o dólar precisa primeiramente superar os 5.121,5, gráfico diário. Isso representa que vir aqui para cima dessa máxima aqui, Então superar primeiramente a máxima do pregão de sexta-feira e depois ganhar um pouquinho mais de força para aumentar a probabilidade de subida do preço. Para o dólar anular também a tendência de baixa de curto prazo, porque aquela do semanal que eu mostrei é a tendência de curto a médio prazo. Aqui de curtíssimo a curto prazo, superação dessa máxima que reverte a tendência, anula a tendência de baixa e cria um viés um pouco mais de alto, superar os 548,5, reforçando um pouco mais a chance de buscar aquela região dos 226, que é uma retração de 61,8% de tudo que caiu aqui para o dólar no gráfico semanal. Então temos um cenário um pouco mais de um olhar para a compra no dólar no início dessa próxima semana, que vai se confirmando mais se voltar para cima, primeiramente 5.115, 5.121,5, enfim, as variáveis vão confirmando e apoiando mais operações na ponta compradora para tentar pegar algo maior para cima. O que realmente começa a mudar esse contexto é novamente ver o dólar abaixo dessa região de fundo aqui anterior, por volta ali dos 5.048,5. Voltou para baixo dessa região, passou a gerar sinalizações de baixa até no intraday de 60 para baixo desse 0,48,5, mostra que esse sinal de alta de sexta-feira não vai muito longe e a tendência é que o dólar vai buscar níveis mais baixos. E aí quando a gente fala de níveis mais baixos, aqui nós temos um patamar de suporte mais elevante, nível mais baixo lá no gráfico semanal por volta dos 4.972,5. Mas tá com a cara de ter algo para cima o dólar. Terminou essa semana apontando um pouquinho mais para cima. Depois disso, vamos falar agora das ações. Vamos voltar aqui para ir para as ações. PTR4 terminou a semana com queda de 0,88%, perdeu a mínima da semana anterior. Já tinha feito isso aqui e aqui ela anulou essa perda de mínimo e voltou para cima. Nesse momento, o que isso reforça? A chance de poder ter algo aqui para baixo. Para mudar isso, tem que de novo fazer igual aconteceu aqui, reverter aqui para cima, gerar um candle que venha romper essa máxima aqui na próxima semana. Mas por enquanto, apontando para uma correção que seria até algo ok acontecer por conta de já ter feito o movimento no mensal que está chegando na zona de resistência de dois topos anteriores e após um movimento mais longo de subida no gráfico semanal. E isso para buscar uma compra nesse momento, por conta daquela sinalização negativa do gráfico semanal de poder ter uma correção, ficou um risco um pouquinho maior de já abrir compra aqui. Dá para fazer isso? Até dá, mas é um risco um pouco maior. O candle ficou um pouco grande em relação ao risco-retorno para o topo aqui já muito próximo. Por isso é um risco um pouco maior nessa operação para a PTR4. Me animaria mais até pelo G60, fundo ascendente no G60 para cima dos 28,55, 28,50, animaria um pouco mais para buscar alguma compra em PTR4 de swing trade. No semanal da Vale 3, nós tivemos uma semana bem ruim, com queda de 4,59%. A ação gerando até algo semelhante a um pivôzinho de baixa no semanal, enfim, a tendência fazendo um processo de correção dessa forte subida. Aqui ela fez algo parecido, só que um pouquinho mais longo em termos de tempo. Duas etapas aqui de correção, sendo que esse topo foi maior do que esse. Esse já não, já foi mais baixo do que o anterior. Mas está num processo de correção ainda dentro de um movimento longo de subida. A última informação que fica é de um candle que perdeu a mínima da semana passada, reverteu depois de ter superado a máxima. E um viés mais de baixa. Para anular isso, precisa romper tudo aqui para cima. Tem algum indício disso acontecer? Ainda olho para o mensal. Vejo um movimento longo para cima, onde ela saiu lá da mínima de março para a máxima aqui do mês de maio, gerando quase 300% de valorização. Então é algo que eu olho para o gráfico assim, é natural que esse papel ter algum processo de correção, algum movimento de baixo, um movimento lateral no gráfico mensal, o que isso tende a
a trazer para os prazos menores uma indefinição, uma mudança de tendência para baixo, enfim, um cenário mais arriscado para as oposições na ponta compradora. E aí, por esse motivo, ela até fechou bem na sexta-feira com alta de 3%, mas por conta de estar primeiramente dentro da tendência de baixa, de ser um sinal que está muito em cima da região do fundo anterior, desculpa, eu prefiro ficar de fora do papel. Teria que acontecer o quê? Gerar aqui um fundo ascendente para cima da média móvel de 3 períodos, para cima da região desse fundo anterior, para arriscar alguma compra no papel, ou seja, ser mais criterioso para compra, na minha opinião, em cima de Vale 3. Partindo aqui agora para outros ativos e falando um pouco mais na questão primeiramente do gráfico semanal, B3SA3. A tendência é de baixa, beleza, a tendência é de baixa, topos e fundos descendentes, mas fechou uma semana muito bem com alta de 7,75%. A gente olhando para todo esse processo de queda, que não é um processo tão forte de queda, muito tempo que tentando cair, mas não ia muito longe, aí gera um dos candles mais fortes de queda de todo o processo da tendência de baixa que ela teve, inclusive fechando abaixo do suporte e vem em outra semana e já volta para cima. Isso é vamos dizer assim, um rastro com significado maior por parte dos compradores aqui, que aumentou a chance, com isso, na minha leitura, de ter uma mudança dessa tendência aqui de baixo do papel. Como é que ela muda a tendência? Se ela chegar aqui nas próximas semanas, superar a máxima desse topo aqui, do último topo descendente do gráfico semanal. Onde é que está essa máxima aqui? Deixa só R$ 18,02. Superou R$ 18,00, R$ 18,02, anula a tendência de baixa de curto a médio prazo. E aí, Dalton, será que dá para comprar aqui um sinal de alta com topos e fundos descendentes? É uma opção de compra baseada em quê? Apoiaria compra em que tipo de compra? Né? Vou comprar essa ação, por exemplo, superação da máxima dessa semana, superar os 17,40. Vou jogar o stop aqui abaixo dessa mínima, então vou pegar o stop, vai ficar aqui um stop mais ou menos aqui de uns 10%, e aí você vai tentar pegar o quê? 2, 3 vezes esse risco. Tentando ficar várias semanas posicionada. A ideia não é nem semanas, a ideia seriam meses. Dela ter feito aqui uma correção em ABC, dessa forte recuperação lá depois da pandemia, faz uma correção em ABC e agora tende a disparar aqui um movimento. Seria a ideia, né, de fazer essa compra, na expectativa que ela dispare um movimento de subida no gráfico mensal que pode durar de 3 a 10 meses. Então seria para ficar posicionado mais tempo, aí aqui seria tomar esse risco de 10% para você tentar pegar aí, por exemplo, 30% ou mais. No mínimo 20%. E se você sabendo que se voltar aqui para baixo, você perdeu 10%. É o stop da operação que seria para baixo dos R$ 15,71, então 15,69. Depois de B3, vamos falar aqui de MGLU3, Magazine Luiza, que tinha gerado um topo descendente aqui, um sinal de topo descendente na semana passada. Topo descendente porque é abaixo do topo aqui anterior, desse topo aqui, ó. E ela foi lá e anulou. Ela veio que essa semana superou essa máxima. Então ela criou uma expectativa de poder ter algo para cima. E ela criou isso onde? Depois dela ter batido nos R$ 20. Que é um patamar que era antigo suporte, que voltou a funcionar como suporte e ela conseguiu fechar acima da média. Então esse ativo seria, comparando ali a questão da B3, aqui já gerou um sinal de fundo lá no mensal. A B3 não fez isso ainda. Então é outro sinal que é positivo, que apoia a possibilidade. Vou entrar comprando a MGLU3 aqui, com stop abaixo da mínima do mês passado, lá em R$ 18,24, tentando pegar todo um processo de subida, todo meses aí para cima nessa ação. Se ela confirmar, beleza, eu tenho essa relação risco-retorno satisfatória. Aí o semanal faz isso aqui, então vou tentar arriscar então uma compra na superação da máxima dessa semana com stop abaixo dessa mínima aqui, que também é outra forma de colocar um stop curto e tentar pegar algumas semanas para cima. A tendência ainda não mudou, a tendência ainda é de baixa, assim como é graficamente falando, como é da B3SA3, mas gerou um sinal aqui que aumentou a chance de reverter essa tendência. E ela precisa fazer o que para reverter? Superar os 22,52. Então, um ativo que ficou interessante no gráfico diário. Teria que dar uma enrolada aqui para buscar essa compra, então é uma entrada que se encaixa um pouco mais pelo gráfico semanal, mas no diário, se ela ficar aqui enrolando para cima dessa região dos 21 e gerar um pivôzinho de alta, melhor. Sendo mais ousado, vou comprar aqui na superação de máximo, vou colocar o stop aqui e tentar pegar algo aqui para a faixa pelo menos dos 22,55. Próxima ação, BID11. BID11 fez aqui um fundinho duplo, basicamente, com a expectativa de poder ter algo mais para cima e principalmente buscar aqui essa região de topo anterior.
faz um candle de baixa lá na sexta, 1,9%, mas o foco é falar do gráfico semanal, que gerou um fundinho ali em cima da média móvel de 13 períodos e até um gap do gráfico diário aqui, ó, visível mais pelo gráfico diário, esse gap que bateu já 2 vezes, 2 fundos no mesmo nível de suporte. Para o diário, para fazer uma compra de swing trade, o ideal seria ter mais um candle aqui e depois superação de máximo que no anterior, ou mais outro candle, enfim, mais 2 candles e quebrar a sequência de máximas descendentes. Seria algo interessante para entrada. Pelo semanal, opa, vou buscar uma compra aqui, vou colocar o stop abaixo dessa mínima, vou tentar pegar algumas semanas para cima, seria uma operação de position trade, uma alternativa de entrada em cima de bid 11 de position trade. GNDI 3, possibilidade também de position trade se superar a máxima dessa última semana, tentando pegar o quê? Um fundo ascendente. Lateralizou, rompeu para cima, ameaçou cair, está aqui tentando se sustentar acima dessa região que ela rompeu. E se ela superar essa máxima, reforça a chance de subida e, consequentemente, a chance de abrir uma compra pelo semanal, com stop aqui embaixo, tentando pegar o quê? Algumas semanas para cima, a favor do fundo ascendente lá também já do gráfico mensal. IP3, só para mencionar aqui gráfico diário desse ativo, também se dentro desse contexto que eu acabei de falar, pivô de alta, fundo ascendente, fica mais para buscar operação de compra em GNDI 3. IP3 podendo também fazer algo parecido, ó, bateu de novo na zona de 2 topos anteriores, veio, ameaçou para ficar para baixo, mas voltou já rapidamente para cima, fechou bem a semana com alta de 3,04%, superação dessa máxima também reforça um pouco mais a chance de saída. É um ativo que está ali travado há bastante tempo aqui, mas dá um indício positivo nessa semana de não voltar para baixo dessa região como aconteceu das outras vezes. Ela batia aqui e voltava, batia e voltava. Agora ela fechou acima de tudo, foi o maior fechamento aqui no mensal. E na hora que veio ameaçar voltar aqui para baixo, fez uma semana boa. A superação da máxima dessa semana reforça um pouco mais a chance de subida desse papel. Lembrando que a gente está comprado no swing trade já nesse ativo. Se ficar aqui patinando aqui lateralmente na semana e depois romper aqui para cima, possibilidade de compra também de swing trade na IP3. Qual 3 também possibilidade de compra de fundo ascendente, só que ela está num nível aqui que é desafiador. Ou seja, a compra seria em cima da zona de resistência. Qual seria outra forma? Vou comprar essa ação pensando num prazo maior. Se ela romper essa máxima aqui, um pivô de alta no gráfico semanal, a retomada da tendência de alta de curto para médio prazo, superação dos R$ 29,48. Qual outra forma? Superação da máxima dessa última semana, 28,71. Então, um ativo que dá para também ficar bem de olho. Gerou um fundo ali no gráfico mensal, acima ali, voltando para cima da média. Então, a sinalização positiva no gráfico semanal reforça um pouco mais a chance de subida do mensal para buscar essa região de topo anterior, lá na casa dos 32,41 a 33,40. Via Varejo, VVR3. Fechou a semana. Agora eu vou falar um pouco mais da questão do gráfico diário, né? Eu passei aqui os ativos, esses primeiros ativos que eu abordei, de B3 a CA3 até a qual 3, mais pelo gráfico semanal, possibilidade de entrada. E agora eu vou abordar os ativos pelo gráfico diário, focando mais no gráfico diário. A VVR3 fechou a semana bem, com alta de 3,9%, está em cima da zona de resistência, mas com possibilidade de poder buscar uma outra região de preço lá na faixa dos 16,70. O gráfico diário já gerou uma sinalização positiva, confirmou no pregão passado, vai apontando mais para cima. A entrada aqui, já vou comprar o papel aqui. O stop fica um pouco mal posicionado, fica um pouco longo nesse momento. Outra forma, vou comprar um rompimento, vou colocar o stop abaixo da mínima do candle que romper. Se eu romper na segunda, vou colocar o stop primeiramente abaixo desse patamar. Fechou um candle forte de alta, posso subir o stop para cá. Então, alternativa de compra de swing trade. Mas para quem está comprado, está apontando mais para cima o papel. Um mês bom que está vindo com alta de 16,9%. O próximo ativo a ser comentado é BRDT3, pelo gráfico diário também. A gente até abriu compra. É algo parecido com a VVR3, que já está dentro de um movimento aqui de subida. Gerou um sinal grande, trouxe a oportunidade de fazer uma entrada com stop aqui para baixo ali da média. E vamos ver se ela consegue deslanchar aqui para cima. Gráfico, vou jogar o semanal do lado de cá. Semanal dela com várias mínimas ascendentes. Vamos ver se ela consegue deslanchar para gerar mais um pivô de alta aqui no gráfico diário a favor da nossa compra de swing trade. Tanto o VVR3 quanto a BRDT3, o que é que elas podem fazer? Elas chegar aqui perto desse topo, do topo anterior, não romper e não chegar, não só chegar, mas a partir de um próximo pregão fazer isso aqui. Seria algo mais negativo para a nossa posição. Fechamento ali para baixo da média, gerar um topo descendente no gráfico diário, que esse é o caso que pode acontecer também em via varejo. Então ficar atento para quem já está posicionado em via também. Azul 4
Engolfo de alta na sexta-feira, bom fechamento aqui em cima num patamar que é um desafio, conseguiu até fechar um pouquinho acima. Então cria-se uma expectativa de poder ter algo para cima. Para quem abriu compra ou vai abrir uma compra, é uma das alternativas com stop aqui embaixo, tentando pegar algo para cima de swing trade. Desafio dela, assim, é que ela foi lá para gerar um topo no semanal. Tem um sinal de topo, de poder ter um movimento de baixo. Então vai ser importante ela primeiramente superar a máxima desse candle aqui, aumentando a chance de subida do preço se superar os R$ 47,20 a partir de segunda-feira. A partir de amanhã. Depois de Azul 4, BRFS 3. Agora falando dos ativos que ainda precisam gerar o sinal de alta ou corrigir um pouquinho mais. BRFS 3, ou superação dessa máxima, ou vir aqui um pouquinho mais para baixo, gerar fundo ascendente, possibilidade de abrir a operação de compra. O ideal é que essa compra aconteça acima dessa região de gap, ou seja, não volte para baixo no patamar de 28 a 27,95. Quem mais aqui? Vou falar também de Lame 4, que também está no processo de correção. No decorrer dessa próxima semana, fundo ascendente, também operação de compra do swing trade, na minha opinião. Importante que ela aconteça para cima ali da região de 21,60 a 21,50. Seria legal acontecer isso, dando um zoom menos. 21,50, 21,60 é por aqui assim, ó. 21,60 é por aqui assim, ó. Essa região de vários fundos anteriores, que é um patamar, uma região de preço, se bateu aqui, gerou sinal de alta, possibilidade de buscar uma compra nessa ação. O próximo ativo, Embry 3, que também está num processo de correção, ativos que estão em tendência de alta pelo gráfico diário. Então, estendeu mais aqui, o ideal é que estenda mais, para a entrada ficar um pouco mais afastada do topo. Veio aqui, bateu ali na média móvel de 13 períodos, gerou sinalização de fundo ascendente, possibilidade de compra de swing trade em Embraer, que está em tendência de alta em todos os prazos operacionais. NTCO3 também dentro do processo de correção. Se superar aqui dá para buscar compra? Até dá, mas é muito em cima da resistência dos 58,75 a 59,70. Então eu gostaria de ver algo mais para baixo para se ter alguma compra neste ativo. Um fundo ascendente que mais próximo possível, testando a média móvel 3 períodos, seria o ideal. Não que vá acontecer isso, mas é algo que a gente vai monitorar de perto aí no início dessa próxima semana. Lembrando, tudo que eu estou comentando aqui, tudo que se encaixar dentro da nossa metodologia vai ser comunicado aqui, encaixar ali para já abrir uma compra, vai ser comunicado dentro do aplicativo DV Invest. Então você pode baixar o aplicativo DV Invest, testar gratuitamente todos os serviços, vai ter carteira exponencial sendo disponibilizada, já foi disponibilizada aqui nesse domingo, então você já pode acessar a carteira exponencial nova para essa próxima semana, está perto de fechamento do mês, vai ter carteira nova, perspectiva, que é uma carteira mensal, a carteira exponencial é uma carteira semanal, mas tem carteira fundo imobiliário, tem recomendações de swing trade, então acompanhe de perto através do aplicativo. BTOW3 veio aqui, ó, tá vindo aqui, teria que fazer algo mais longo, movimento longo de subida, uma correção um pouquinho maior no tempo ou no preço, animaria mais de buscar uma compra ali. Se ela conseguir testar aqui, a mínima que foi 69,70, máxima aqui desses topos 69,60 e 69,70, já até bateu. Se ela entrar um pouco mais nessa faixa aqui, que vai até essa região que é um pouco mais testada para trás, se ela entrar um pouco mais nesse patamar e gerar sinal de alta, também é outro ativo para ficar atento para compra, visto que ela está em tendência de alta de curto prazo e no semanal ela anulou a tendência dela de baixa. E VEG3 terminou o dia com alta de 2,24%. Essa aqui está em tendência de alta. Voltou para bater aqui nesse patamar, gerou um sinal de alta que eu costumo evitar a entrada que fica ali brigando entre as médias. Mas é um papel que, se ficar aqui um pouquinho mais de lado e gerar um pivô de alta, me animaria mais para compra. Por quê? Porque pelo gráfico semanal ela está num nível muito importante de preço. Então, quanto maior o tempo que ela ficou tentando aqui cair, ficou aqui de forma lateral, é como se estivesse ganhando energia, né, para um movimento mais longo, para sair realmente dessa região aqui de resistência, melhor seria para essa entrada. Que região é essa? Uma região ali por volta dos R$ 35,30 a R$ 35,60. Então, se ela gerar uma lateralização um pouquinho maior para depois gerar o pivô, melhor ainda para compra de pivô de alta na VEG3. Aí sim, já tentando olhar um pouco mais para um topo lá mais acima nos R$ 38,50.
É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção nesse Radar da Semana. Espero que seja útil para a sua tomada de decisão de comprar, vender ativos no decorrer dessa próxima semana. Deixe seu like se foi útil ou mesmo em termos de aprendizado. Like, um joinha, agradeço demais. Compartilhe e vamos juntos aí nessa próxima semana. Até mais. Um grande abraço.